My first question. A minha primeira pergunta sobre a alteração do imposto sobre o carbono. Os canadianos querem perceber como funciona o programa, como é que funciona, passa a redundância, em How is Ontário. it supposed to work in Ontario? Well, I don't think it's working very well right now, and that's the problem. Bem, não me parece que esteja a funcionar muito bem neste momento e esse é o problema. Temos um desequilíbrio na forma como as pessoas estão a pagar o imposto sobre o carbono no combustível para aquecimento doméstico, o minério no Atlantic Canada. Claro, muitas pessoas comem com essa fonte de combustível, mas não tantas em Ontário. Por isso, há pessoas no Atlantic Canada que beneficiam da alteração do sistema de imposto sobre o carbono. Em Ontário, penso que estamos apenas a pagar um imposto que não está a produzir grandes resultados. Não vimos nada de positivo da parte do governo em termos do que realmente faz, mas sabemos que em termos das pressões sobre os custos que afetam as pessoas atualmente, está a tirar muito dinheiro dos seus bolsos. Cada vez que abastecem, por exemplo, repare que os veículos elétricos não funcionam necessariamente para as grandes distâncias que percorremos e a tecnologia ainda não chegou até isso. Minister, very well. But the wildfires turned Canada's vast Muito bem, forests Ministro. from Sobre carbon os incêndios florestais que transformam as vastas florestas do Canadá em emissoras de dióxido de carbono, quais foram as razões para uma época de incêndios tão devastadora no Canadá? Devastating fire season in Canada. Podemos explicar isso pelos impostos sobre o carbono ou algo do género, ou até mesmo a mão humana é a principal responsável? The human hands. Sim, quando olhamos para a situação a longo prazo, ao longo de 10 anos, 15 anos, penso que podemos começar a ver algumas tendências. Para responder à pergunta, está a piorar? Precisamos de fazer as coisas de forma diferente. Numa base anual pode ser muito diferente. Por exemplo, em 2022 tivemos uma das épocas de incêndios mais brandas de sempre, com apenas cerca de 2.500 hectares de incêndios florestais em Ontário. Já 2023 foi uma das mais significativas de sempre, bem como no resto do Canadá, onde registramos mais de 700 incêndios e mais de 420 mil hectares ardidos. Os incêndios florestais são um fenómeno natural, ocorrem devido às condições atmosféricas e aos relâmpagos, mas este ano especialmente, no início da primavera e do verão, registaram-se condições muito mais secas, o que constituiu um desafio para o combate aos incêndios. Penso que temos de olhar para o futuro, avaliar os impactos das alterações climáticas e garantir que a forma como combatemos os incêndios florestais reconhece a escala e o alcance do desafio que temos pela frente, pelo que estamos a investir mais dinheiro no combate a esses incêndios. Recentemente anunciamos um montante de 20 milhões e meio de dólares para ajudar em vários aspectos do combate aos incêndios, desde a parte dos recursos humanos, à utilização de tecnologia avançada, tecnologia aérea para drones, para ajudar na detecção. Conhecemos que é um trabalho muito difícil. Por isso também temos programas de apoio psicológico e de segurança e formas de analisar a compensação às vítimas. Does Ontario O governo de Ontário não precisa de mais de apoio do governo federal para combater os incêndios florestais no futuro? the wildfires in the future? I think there's always an opportunity to look at how we can best work together. Penso que há sempre uma oportunidade para analisar a melhor forma de trabalharmos em conjunto. No aspecto dos incêndios florestais e do combate a incêndios florestais no Canadá, e mesmo a nível mundial, é que aproveitamos a oportunidade para nos ajudarmos mutuamente através de acordos de You ajuda. saw that happen in Canada this year, where at the beginning of the fire, Assim, este ano, no início da época de incêndios, o Canadá viu Nova Scotia enfrentar uma batalha significativa. Enviamos-lhes apoio quando precisamos do apoio em Ontário. a support to them. When we needed support in Ontario, we had firefighters come from Mexico this Este year. ano tivemos bombeiros vindos do México, mas também recebemos equipamento do Minnesota, tivemos equipamento e equipas a caminho de Alberta, nos Northwest Territories, por isso o Governo Federal ajuda a coordenar essa ação. É claro que, mais uma vez, podemos sempre procurar formas de melhorar o sistema e de trabalhar melhor em conjunto para garantir que as comunidades, as pessoas e as infraestruturas não estejam ameaçadas. Não há dúvida de que se trata de um grande desafio. Not under threat. There's no question it's a big challenge. Very well, Minister.
what are the strategies for fighting fires? Quais são as estratégias para combater os incêndios e evitar que os mesmos se repitam da mesma forma, por exemplo, em 2024? Um trabalho árduo num mundo que enfrenta épocas cada vez mais devastadoras, especialmente o Canadá, que foi falado até mesmo em Portugal. Yeah, I mean, it was definitely a very devastating fire season in Canada. In Ontario, Sim, quer dizer, foi definitivamente uma época de incêndios muito devastadora no Canadá. Em Ontário foi um pouco menos. Isso não significa que não possa acontecer connosco noutras épocas de incêndios, mas especificamente em Alberta e em British Columbia e noutras partes do Canadá. Because it threatened a lot of communities and people. Os Northwest Territories passaram por momentos muito difíceis porque os incêndios ameaçaram muitas comunidades. Em 2024 esperamos que as condições atmosféricas estejam do nosso lado, mas se não estiverem estaremos certamente preparados com a nossa equipa no terreno, com os pilotos no ar, os bombeiros no terreno, toda a logística que os suporta e que mantém as linhas de abastecimento a funcionar. É claro que Ontário é uma província enorme em termos da sua dimensão, da sua geografia e da quantidade de floresta que temos, por isso também trabalhamos com as Primeiras Nações e as comunidades indígenas que muitas vezes se encontram nessas áreas para que também possam fazer parte da solução e para que as suas comunidades possam ficar seguras, pelo que estamos sempre a olhar para o futuro e a certificar-nos que estamos prontos para a próxima época de incêndios. Os investimentos comuns que anunciei há algumas semanas ajudarão a apoiar esse objetivo. A minha última pergunta, Sr. Ministro, é quais são os próximos anúncios da província sobre este assunto? Sim, vamos analisar uma série de situações durante o inverno. Espero que, à medida que entrarmos no novo ano, eu faça mais alguns anúncios. Não posso dizer exatamente quais serão, mas estamos novamente muito concentrados em garantir a segurança das comunidades de Ontário, das pessoas, das suas casas, das infraestruturas que existem em todos esses locais. Muitas delas podem estar isoladas, mas são uma parte muito valiosa da nossa província como um todo e queremos garantir que as pessoas permaneçam seguras e que, se tivermos novamente uma época de incêndios difícil, saibam que estamos tão preparados quanto possível.